Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês todas as semanas, falando um pouco sobre o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, através dos ensinamentos da numerologia. E eu tenho reparado, inclusive, antes de começar nosso programa, só dar essa informação a vocês, que a maioria das pessoas, na verdade, não conhecem o que é a numerologia e tem uma visão totalmente errada e exploram muito mal o uso da numerologia. Então, para aqueles que realmente quiserem entender como a numerologia pode ajudar na sua vida, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, pode entrar em contato através do link que está aí de WhatsApp que está aí na descrição do vídeo e nós agendamos uma consulta de avaliação gratuita e sem compromisso, tá? Não é uma consulta completa, eu não vou dar uma consulta nem fazer estudo numerológico, mas eu vou explicar um pouco sobre um pouquinho das suas características pessoais aí pela visão da numerologia e para que você entenda como você pode tirar proveito desse conhecimento. E também aqueles que estão pretendendo fazer um estudo numerológico, para que vejam direitinho antes de fazer o seu estudo, como podem se beneficiar e decidirem de uma forma mais precisa e correta. Correto? E quando nós ouvimos falar em numerologia, nós automaticamente associamos e damos muita importância aos números de base, que vão do 1 ao 9, e aos números que são esotericamente considerados como números mestres. São os números 11, 22 e às vezes o 33. Muito poucos os numerólogos que consideram o 33 na realidade como um número sem ser reduzido. Mas existem números que são tão ou mais importantes do que os números de base e os números mestres, e que eles recebem muito pouca atenção na numerologia, que são as potências. E por que as potências merecem uma atenção tão especial? Qualquer numerólogo, pessoa que por curiosidade tenha tentado desenvolver um cálculo numerológico com base no seu nome, vai reparar que todos os números que se apresentam em um estudo numerológico são obtidos a partir de um número de 2 dígitos, antes de serem reduzidos a um número de um dígito só, e que na realidade representam a origem desse número obtido, e essas são as potências. Há sim casos em que o resultado da soma já é o próprio número de um dígito, mas nesse caso específico esses números são considerados números de base ou números puros e possuem as mesmas características praticamente do número de um dígito ao qual ele se refere. Fora isso, todo número obtido a partir de uma potência, que é o número de 2 dígitos, deve ser analisado com base na associação entre o número de um dígito e a potência que deu origem a ele. Então, para ficar muito claro, os números de potência são os números que surgem nos cálculos primários e que dão a origem ao número de base antes que ele seja reduzido a um único dígito. E, em geral, nós vemos equivocadamente as pessoas e até profissionais, muitos deles, dizendo que possuem, por exemplo, um número 7 na expressão, e interpretando um 7 como um 7 puro, o que é um grande erro, e também interpretando todos os 7 igualmente. Matematicamente, o 7 realmente é 7. Se duas pessoas possuem 7 reais, elas têm o mesmo valor em dinheiro. Mas se deve entender que na numerologia o número representa uma vibração. E existe sim uma grande diferença na interpretação e nem sempre duas pessoas com um 7 na expressão, como eu dei o exemplo, vão ter as mesmas características e analogia. A potência, o número do qual ele se originou, tem a sua própria influência. Então, o 7 obtido de uma potência 34, 3 mais 4 é igual a 7, pode ser muito mais criativo e eficiente do que um 7 que se origina de um 25. 2 mais 5 também é 7, que nesse caso é mais sensível e bem menos convencional. Então, tirando as características naturais dos números de base, dizer que o número 7 possui sempre as mesmas características, ou qualquer outro, é um grande erro que a maioria dos numerólogos cometem. Assim como também é um grande equívoco dizer que um mesmo número tem as mesmas características quando surge em qualquer posição no gráfico numerológico. Tá? Quando se faz esse tipo de associação grotesca, seria o mesmo que afirmar que todo brasileiro é igual só porque nasceu no Brasil,
quando na verdade não é, né? Conforme a sua origem, cada brasileiro, apesar de ser brasileiro, tem suas características específicas. O paulista tem as suas características naturais, o pernambucano as suas, os cariocas também. E note que até o sotaque e valores mudam de pessoa para pessoa conforme a sua origem, mesmo todos sendo brasileiros. Por outro lado, já os números de base obtidos de potências que são divisíveis por 10, como o 1 obtido de 10, o 3 obtido de 30, o 9 obtido de 90, reforçam as características do número de um dígito e potencializam as suas características básicas. Já os números básicos obtidos através de números de potências idênticas, são 11, 22, 33, 44, até o 99, incluindo o que se chama de números mestres, além de potencializar as características naturais do número de base que se obtém, ainda atribui a eles alguma qualidade que é inerente ao número que lhe deu origem. Então, o 1 obtido de uma potência 55, por exemplo, além de possuir as características de controle naturais ao 1, como a capacidade de liderança, a independência, a individualidade, ainda é capaz de conseguir visualizar aspectos por vários ângulos. E ele é muito mais capaz de solucionar problemas e pensar de forma mais criativa e também fora dos padrões convencionais. Por outro lado, também é menos intransigente e bem mais flexível do que o 1 puro, porque ele é da qualidade do 5, que é menos convencional, mais arrojado, mais aventureiro. E também torna mais individualista e independente. Então, quando o 1 é obtido de uma potência 55, ele é bem mais arrojado e capaz de descobrir novos caminhos ou novas soluções com muito mais facilidade, até porque os seus desejos são muito maiores, dependendo das demais vibrações que se apresentem dentro do estudo numerológico da pessoa, podem fazer com que a pessoa seja uma força, inclusive, a ser reconhecida aí no seu meio. Porque o seu impulso e a sua ambição são inimagináveis, né? Bem diferente do obtido de outras potências. E também não é à toa, muito menos aleatório, o fato de entre duas pessoas com uma mesma predominância numérica, né, no número de base, terem qualidades e potências muito diferentes entre si. Da mesma forma acontece com todos os números. Um 8 que se origina em um 44 é extremamente pragmático, realista, né? Muito mais do que um 8 que se origina de um 35, que nesse caso já é um pouco mais impulsivo e sentimental. E um 8 obtido de um 53 já é mais atirado, mais inquieto e bem menos tradicionalista que o 8 natural, que é muito mais ambicioso, disciplinado e focado, né? E até, já que nós estamos falando do 8, o 8 é o mais mal interpretado e menos entendido na numerologia. Eu vejo muitas pessoas que me procuram, aliás, a grande maioria delas, acreditarem que o 8 é o número do dinheiro, outros associam grotescamente ao tarô e acreditam que seja o número da justiça, porque no tarô o 8 está sim associado à carta da justiça. Mas tudo isso é só crendice, é uma grande besteira, na verdade, né? Ilusão. O 8, na realidade, é o número do equilíbrio. É diferente do que se imagina, que os mais ricos são os que possuem o número 8 predominante. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que possuem uma forte predominância do 8 geralmente ganham sim muito dinheiro e fazem grandes fortunas, mas também perdem esse dinheiro e essas grandes fortunas muitas vezes durante toda a sua vida. Tá? Então, não é à toa também que, da mesma forma que existem muitos milionários com vibrações do 8, também existem muitos desabrigados e indigentes com essa mesma vibração. Mas desses ninguém fala, obviamente, porque estraga a propaganda deles e a ilusão que eles querem criar. E como a expressão basicamente é 880, né, que representa os extremos, o 8 não tem muito meio termo, ou ele é muito rico ou é paupérrimo, é tudo ou nada geralmente. É lógico que existem exceções, mas deixando claro, inclusive, que essa expressão não tem muito a ver, nem nada a ver com a numerologia ou com o número 8 em si, tá? O 880 é uma expressão antiga e não tem muitos relatos sobre a sua origem. Ficou conhecida na década de 70, no programa de televisão que era apresentado pelo falecido Flávio Cavalcante, na extinta emissora TV Excelsior,
ele fazia um programa onde os participantes eram questionados sobre vários assuntos. E quem não acertava ganhava 8 pontos, quem acertava ganhava 80. E na hora de perguntar ao participante, o Flávio Cavalcante dizia 880. Então daí começou a se popularizar mais, vamos dizer, no Brasil. Mas isso é uma outra história, um tema para outro programa, quem sabe para outro dia. Mas voltando ao nosso assunto, nos critérios arcaicos e já ultrapassados dos antigos conceitos de numerologia, os únicos números de 2 dígitos que se dava alguma importância eram os números mestres e os arcanos, que na verdade é uma associação incorreta, é um termo incorreto. Arcano significa mistério ou segredo relativo a algo sagrado. Como a maioria dos praticantes iniciais da numerologia eram esotéricos, por falta de um entendimento correto, acabaram associando a numerologia para se analisar os números de 2 dígitos que surgiam nas pirâmides invertidas. Né? Eles não tinham um nome para dar, então não tinham um entendimento, então começaram a associar com os arcanos. E com isso se criou essa fictícia ilusão que numerologia tem algo a ver com o tarô, né? Com os mistérios aí. Mas na realidade é só uma associação grotesca e nada mais do que isso. Até porque, se você reparar, no tarô existem apenas 78 lâminas e cada uma delas está associada a um arcano. São 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, somam 78. Só que na numerologia nós obtemos resultados que vão até 99. Então, ainda faltam 21 arcanos, né, se você for considerar. E é por isso que a maioria dos numerólogos não sabe interpretar a partir do 78, né, e acabam remetendo do 79 em diante qualquer resultado acima disso a alguma coisa equivalente aos 78 arcanos do tarot anteriores. E é daí também que vem certas crendices que foram sendo criadas, onde se vê algumas pessoas dizendo que os arcanos acima dos 50 são péssimos ou nefastos, porque dos 51 até os 64, eles se associam aos naipes de espadas. Né? Da mesma forma, se associam os famosos arcanos nefastos, que eles gostam de enfatizar, como é o caso do 15, que está associado à carta do diabo no tarô, o 13 e o 12, que estão associados à carta da morte e ao enforcado, e o 16, que é a carta da torre, né, que são considerados, inclusive, arcanos kármicos no tarô. Mas tudo isso é só uma crendice, na verdade. Se fez uma mistura de milhares de conceitos, onde surgiu um Frankenstein, vamos falar assim, e quiseram fazer acreditar que isso é numerologia, quando na verdade não é, certo? Na realidade, na numerologia não existe nada nefasto, não existe sequer arcanos. O que existe são números, e números não têm nome, são só números. Né? O 1 não é o mago, o 54 é 54, ele não é o valete de espadas, assim como o 15 é 15, não tem nada a ver com a carta do diabo no tarô. E na numerologia são potências, não são arcanos, ou seja, é um número que dá poder a seu resultado. E dessa forma, o 6 vindo de um 15 tem um determinado poder, determinada característica. O 6 que se origina de um 33 tem outro. Da mesma maneira, o 6 originado de um 42 tem suas características próprias, né? E o 6 originado de 51 tem características totalmente diferentes do originado do 15, apesar de terem os mesmos números, vamos dizer, né? O 1 e o 5. É por isso também que os números ditos mestres, 11 e 22, especificamente, em alguns casos o 33, na numerologia mais antiga, isso inclui a cabalística e a pitagórica, né, são considerados de uma forma diferenciada, né, que se fundamentam mais em crenças esotéricas, propriamente dito, que possuem uma visão limitada e mais focada em conceitos básicos do esoterismo, e em conceitos espirituais, onde tudo é sempre atribuído a algo oculto, né, que não pode ser explicado, e onde a explicação de algo está sempre além do entendimento normal e tem que ser complicada. Então são considerados como tendo um maior significado, vamos dizer, porque eles se entendem que adicionam uma visão mais, isso na visão antiga da numerologia, né, eles adicionam uma visão mais, um aspecto, encontrei a palavra melhor, mais espiritual à vibração obtida. Mas, na verdade, são apenas números com mais potencial do que os outros números encontrados nos cálculos numerológicos, simplesmente porque são formados por algarismos iguais.
e reforçam as vibrações daquele número, ou melhor dizendo, a repetição de um número potencializa suas características, tanto positivas quanto negativas, dependendo de como se compõe e se integram com os demais números do estudo pessoal, obviamente. E isso torna os números com 2 dígitos iguais mais fortes e difíceis de lidar. Não é a questão espiritual, mas sim a questão de se apresentarem em dobro, o que pode configurar um excesso. E todo excesso sempre acaba gerando algum tipo de dificuldade ou ressalta alguma deficiência da pessoa, dependendo, claro, dos outros números que vão se apresentar e vão se compor no estudo numerológico. Então, pela visão da numerologia moderna, que é bem mais realística, né? Apesar de ser menos poética e menos filosófica, ela é muito mais precisa também. Nós entendemos que os números 11, 22, assim como 33, 44, 55 e assim por diante, não expressam conceitos espirituais, mas sim habilidades ou características de personalidade que devem ser consideradas de uma forma mais atenta. Então, todos são potências, assim como também são potências os números de 3 dígitos iguais ou não. Então, as famosas sequências negativas, na verdade, não são nada de sequência negativa, são simplesmente uma potência. O que faz ser diferente das demais combinações numéricas é o excesso de uma mesma vibração. Então, dessa forma, uma sequência 1, 1, 1, por exemplo, não é uma sequência negativa, mas sim uma potência que, por ser formada por 3 números iguais, representa um excesso de vibração ou um desequilíbrio em determinado aspecto e que deve ser compensado de alguma forma pela pessoa, né, ou entendido para que não crie problemas maiores. E deixando bem claro, na numerologia não existe nada negativo, nem arcano, nem sequência, né? Nada. Tudo que se apresenta em estudo numerológico é informação. E a partir do momento que você toma conhecimento, aquilo passa a ser benéfico a você. Então não é negativo. O que torna negativo ou não é a forma como a pessoa vai abordar aquela questão e principalmente como ela se empenha em resolver aquela questão. É muito mais negativo, na verdade, o desserviço e a desinformação prestada pelos gurus da numerologia que usam essas características, enfatizando como nefastas para fazer terrorismo mental com as pessoas e coagirem elas pelo medo a pagarem pelos tais mapas inúteis que eles fazem de baseada nos sites de internet. Existe uma grande diferença e há um grande abismo, inclusive, entre um simples mapa numerológico e um estudo numerológico. Então, eu acho que agora deu para vocês terem um entendimento melhor aí de como usar e entender a numerologia sobre esse aspecto de arcanos, de sequências, e acho que foi a primeira vez que a grande maioria deve ter escutado falar sobre as potências, né? Então vamos ficando por aqui. Eu espero que esse programa tenha servido para esclarecer um pouco mais as suas dúvidas e levado um pouco mais de conhecimento a você. Se você gostou do assunto do nosso programa ou achou ele interessante, compartilhe com outras pessoas. Se você, como sempre, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto comigo através do meu contato que está embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E se você gosta dos temas que nós abordamos e quiser conhecer um pouco mais, você pode fazer isso também através das redes sociais. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima.